Sim. Bem, irmãos, acho que abaixa um pouquinho. É uma imensa alegria, né? Nós temos a oportunidade de expor a palavra de Deus mais uma vez. O Jean ele foi bem enfático, né, em dizer sobre os nossos trabalhos que tivemos. E realmente é algo digno, né, de ênfase, porque foi maravilhoso, né, o trabalho das mulheres ontem. Né, os homens aí, ficou entre aspas aí, mas na verdade, né, os homens ontem foi os que serviram, né, as coisas aqui, prepararam tudo lá em cima, né, subiram com bancos, né, as irmãs chegaram lá, o caldozinho já estava no jeito, né, o macarrãozinho já top já no jeito, né, então a gente ganhou uma estrelinha aí, né, eu acho, né, irmãs? Eu acho que a gente merece uma estrelinha, né, Jean? Mas foi muito bom mesmo, né? As irmãs das outras comunidades elogiaram bastante, né, o trabalho, por ser um congresso feminino, né? Então realmente foi abençoador. O tema foi sobre perseverança. Então tenho certeza que as mulheres saíram daqui com um pouco mais de entendimento. E eu queria dizer também, né, que eu até postei lá de manhã no grupo da igreja sobre, né, a alegria de ver as irmãs que participaram, né, dos irmãos que participaram. E realmente é uma alegria enorme, irmãos, porque a gente saber, né, que a Igreja de Cristo ela está participativa, né, nos trabalhos da igreja, né, muitas irmãs empenharam, né, a gente vê que tem decorações até hoje ali, né, até hoje, como se tivesse muito tempo, né? Mas ficou na igreja, né? Uma parte da decoração, né? A irmã Sandy, irmã Camila, né? As outras irmãs aí, irmã Carla também, né? Muitas irmãs aí que envolveram aí, Sandy, Mariane, né? Passaram esse tempo todo se preparando para este momento e realmente deu tudo certo, né? A palavra de Deus foi edificada e que vem o próximo, né? Provavelmente em outra comunidade da rede, mas ficou-se maravilhoso aí esse trabalho. Irmãos, hoje falaremos sobre o profeta Joel, né? A gente vai estar desmistificando muitas coisas e aprendendo coisas também sobre esse grandioso livro, né? Onde nos mostra aí mais uma vez a misericórdia de Deus com o povo de Israel, né? E o chamado de todos os profetas, que era arrependei-vos, né? A gente vai estar falando sobre isso. A nossa ministração nessa noite será um pouco temática, mas também terá seus momentos, né, de exposição da palavra de Deus. Separamos aqui Joel capítulo 2, verso dos 11 a 17. Nós estaremos fazendo, né, uma rápida exposição sobre esse texto. E nós vamos estar falando também, né, tematicamente, dos cenários que o livro nos traz, tá? Então esse é o nosso objetivo nessa noite. Convido os irmãos a lerem, primeiramente, esses textos e depois a gente vai estar caminhando por todo o livro, né? A gente vai estar falando sobre isso, ok? Então vamos lá, livro de Joel, profeta Joel, né? Lá quase no finalzinho da Bíblia. Todos acharam? Amém? Vixe. Misericórdia, assim, pastor, misericórdia. Tem isso na Bíblia, pastor? Não estou achando. Nem cheguei na Abacuque ainda. Joel, Amós, antes de Amós, entre Gênesis e Apocalipse, procura aí. Joel capítulo 2, versos 11 ao 17. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Aí, agora sim. O Senhor está à frente de seu exército. Com um grito, ele o comanda. É seu exército poderoso e seguem suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração.
Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo? Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que façam esta oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Amém? Então até aí nós leremos e vamos entender um pouco mais esse texto, mas convido os irmãos a orar neste momento. Vamos estar orando, pedindo a Deus que abençoe essa ministração. Grandioso Deus, oramos a Ti mais uma vez, agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de aprender mais de Ti, que essas palavras, ó Pai, que esses versos lidos possam fazer sentido aos nossos corações e que daqui, ó Pai, possa sair uma palavra de exortação, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação, Senhor. Que realmente, ao chegar aos nossos corações essa palavra, ela possa crescer, se fortificar e possa chegar ao seu objetivo final, que é fazer os nossos corações se quebrantarem, fazer com que nós venhamos entender, ó Pai, que precisamos nos arrepender diante da Tua presença, Deus. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, falamos sobre o profeta Joel. Uma das coisas que nós aprendemos no livro, que fica em evidência, né, é justamente esse arrependimento que Deus traz através das palavras de Joel, fazendo esse confronto com aquela nação, com aquele pessoal daquela época que precisavam ter um arrependimento sincero, uma mudança de vida, né, totalmente concreta. E é justamente isso que é a base da genuína espiritualidade, né? Tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós falamos, né, nos leva ao arrependimento, né? É por isso que Cristo ensinou sobre o arrependimento, né? Os profetas, todos eles pregavam arrependimento, né? Os apóstolos, todos eles levavam através das Escrituras o povo ao arrependimento, né? E assim sucessivamente, diante da história da igreja, nós vimos que a principal notícia anunciada, né, o principal tema do Evangelho é: arrependam-se. E por que essa palavra é tão evidente nos nossos dias? Porque todo dia nós pecamos. Todo dia nós fazemos algo que precisamos arrepender diante de Deus, né? A gente vê que precisa mesmo, quando nós vencemos um determinado pecado, outro surge, né? Outro se levanta para nos confrontar, para fazer com que venhamos cair e fraquejar, né? Mas precisamos encontrar esses pecados, lutar contra eles, né? E chegarmos aí ao arrependimento, né? Uma coisa importante de nós falarmos é que no céu, né, terá pecadores, né? Mas todos os pecadores que ali estarão
né, eles se arrependeram dos seus pecados, né? Tem gente que as pessoas às vezes se preocupam muito com o pecado, e realmente é importante se preocupar, né? Mas mais preocupante do que o pecado é o não se arrepender deles, né? Porque às vezes nós podemos fazer como Judas, né? Ver que estava errado, né? Ver que aquilo que cometeu foi uma injustiça, mas ficou um arrependimento, né, extinto. Ele teve um remorso, mas não foi como Pedro que se arrependeu. Ele simplesmente não concretizou esse arrependimento, né? Isso é importante falar, porque às vezes nós reconhecemos que pecamos, reconhecemos ali que estamos errados, né? Há aquela tristeza, aquele contrimento, né? Mas na verdade nós não damos o próximo passo, que é o quê? Mudar as nossas atitudes, né? Só falar, eu realmente preciso me arrepender, e não fazer, né? Você teve simplesmente um remorso, né? A ação trará sim o arrependimento, e nós vamos entender isso no texto que nós lemos, né? O profeta Joel, ele encontra-se nesse chamado, né? É por isso que ele é conhecido como o profeta do avivamento, né? Ele chama as pessoas a esse avivamento, essa mudança de vida, essa transformação, né? E infelizmente nós corremos o risco de pensar que Deus não dá muito valor ao arrependimento, sabe? Por que às vezes nós pensamos assim? E eu digo por quê. Às vezes nós falamos a seguinte coisa: olha, sou fraco mesmo, não consigo dizer não aos meus erros, mas depois eu falo com Deus, diga a Ele que estou arrependido, e tudo está certo e tudo fica bem, né? Às vezes nós fazemos isso, tá? Às vezes nós detectamos o nosso pecado, sabemos que é errado, e nós falamos, vou pedir perdão, né? Deus, Ele vai me perdoar, né? Deus, Ele sabe que eu não consigo ser bom, eu não consigo cuidar dessas coisas, então Ele de qualquer forma vai ter que me aceitar como eu estou. E aí está o nosso grande erro, né? Porque Deus, Ele não se compactua com o pecado que nós fazemos, né? É por isso que em todo tempo Deus nos fala, arrependa-se, arrependa-se, né? E para que não vire uma iniquidade, nós precisamos confessar ao Senhor, né? E isso é tão evidente nos nossos dias, porque se a gente perguntasse aqui, né, olha, qual foi a última vez que você se confessou ao Senhor, né? É lógico que eu não vou passar esse constrangimento a vocês, né? Mas eu tenho certeza que muitos vão falar assim, pastor, tem um tempo, tem um tempo que eu não oro e peço a Deus para perdoar os meus pecados, né? E é uma coisa que nós precisamos arrepender, né? Então, esse é o tema do livro de Joel. Arrependa-se, profeta do avivamento, né? E é por isso que nós precisamos desse arrependimento verdadeiro. Não adianta aproximarmos dele, mas vivermos de uma maneira falsa. Não tem como fazermos isso, né? E aqui nós vamos entender, nesse texto, pontos, né, relacionados a esse arrependimento em Joel, né? A parte temática que nós queremos falar aqui, nós dividimos como cenários. Como o livro ele tem muitas situações acontecendo, né? Se nós fôssemos expor o livro todo aqui, nós demoraríamos aí semanas, né? Talvez umas 5 semanas, né? Tirando cada domingo um capítulo, talvez nós conseguiríamos expor, né, todo o capítulo. É por isso que nós dividimos entre temático e expositivo. Vou falar de cenários, para você entender o livro, o que está acontecendo no livro de Joel, tá? O primeiro cenário que eu vou falar aqui nessa noite é justamente sobre quem é Joel. Nós precisamos saber quem é ele. Nós precisamos entender de onde surgiu Joel, né? E qual que era o contexto da vida de Joel. Então vamos lá, né? Ele profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá, tá? Grande devastação.
né, a gente vê que no contexto do livro de Joel, nós vamos se deparar com duas situações. Uma multidão de gafanhotos está destruindo a terra de Judá. Ao mesmo tempo, uma grande seca tem acontecido também no mesmo contexto, tá? E Joel, ele descreve tudo isso que está acontecendo, né? Uma grande praga de gafanhotos está lá em Joel 1:1, você vai começar a entender esse cenário, tá? Há uma grande devastação, tudo está sendo destruído, uma grande multidão de gafanhotos tem consumido tudo isso, né? E Joel, ele é levantado para pregar justamente nesse tempo, tá? Então, vamos falar desses cenários e de quem é Joel, né? O próprio livro já nos fala, né, que ele é filho de Petuel, né? Isso está escrito aí no início do livro de Joel, você pode acompanhar, né? A gente sabe também que não tem muita informação sobre esse profeta na palavra de Deus, né? Esse personagem histórico não se fala. Algumas coisas que nós podemos entender, né, além dele ser filho de Petuel, né, é que ele conhece justamente sobre os profetas antes dele, ele conhece justamente sobre a questão dos rituais litúrgicos do templo, ele menciona isso, né? E por outro lado também ele fala com clareza de Jerusalém, ele fala sobre a questão agrícola daquela região, ele domina isso, né? Lógico que ele não pode ser considerado como um camponês, como Miqueias, mas ele dá ali grandes qualidades poéticas, né, sobre a agricultura, sobre o que está acontecendo, e eu convido você a ler Joel com calma depois, sabe? É um livro assim bem parecido com a poesia, e ele descreve tudo que está acontecendo ali em Judá, né? Ele está dizendo tudo ali, como os gafanhotos chegam, como as coisas acontecem. E aí eu já entro no segundo cenário, sobre esses gafanhotos, né, gente? É uma invasão de gafanhoto que está acontecendo, sabe? Nos dias de Joel, há uma grande destruição de uma praga de gafanhotos que devastava várias plantações de Judá, né? O povo começou a passar fome, o povo começou a ter miséria, a seca, tudo isso afetou através dessa praga de gafanhotos que aconteceu. Isso está bem em evidência no livro, sabe? Joel, ele descreve até os tipos de gafanhotos que está acontecendo ali naquele local, sabe? Ele descreve, ele fala com uma grande tristeza o que está acontecendo. As pessoas estão com fome, as pessoas não têm mais o que comer. Ele fala dos bêbados, olha, ó bêbados, vocês que tomavam, né, o vinho, vocês não vão tomar mais vinho, porque o gafanhoto destruiu todas as videiras, não tem mais o que comer, não tem mais o que plantar. Então há uma grande devastação através dos gafanhotos. Isso nós vamos encontrar, é um cenário. Você precisa ler, né, o texto, ler o livro para entender o que está acontecendo. E fica em evidência também, justamente 4 tipos de gafanhoto que Joel, ele faz questão de mencionar, né? Ele fala sobre o cortador, sobre o migrador, o devorador e o destruidor. Então são tipos de gafanhotos, né? O que as pessoas fazem, né? Olha, esse nome dá medo, né? O devorador, o destruidor, né? Então vamos usar isso aí para a gente poder amedrontar as pessoas, né? Mas isso está sendo falado de gafanhotos, né? E tem fases que esse gafanhoto ele chega, né? A gente tem 8 fases que um gafanhoto ele pode chegar, meus irmãos, sabe? Ele vai mudando, ele vai crescendo, né? Por um momento ele não voa, ele só pula, né? Por outro momento as garras dele aumentam, ele consegue cortar mais. Por outro momento ele cria músculos, ele prende na vegetação e não sai de maneira alguma, né? Então todas essas fases do gafanhoto, Joel ele descreve claramente, sabe? Ele fala tudo o que está acontecendo, né? Ele fala que aquilo que sobrou, né, do cortador, o migrador comeu. Aquilo que sobrou do migrador, o devorador veio e comeu. E ainda o que restou
da alimentação que o devorador deixou para trás, o destruidor veio e terminou de comer. O que ele está explicando? Não sobrou nada. Os restos de vegetação que tinha, os gafanhotos destruíram, comeram tudo. Tá? Então isso é um cenário que fica em evidência no livro de Joel. Toda vez que nós lemos, né, nós encontramos esse grande pavor, né, que foi esses gafanhotos, né? E a gente deixa aqui, né, um parêntese, justamente para dizer sobre esse absurdo teológico que nós encontramos nos nossos dias, né? As pessoas leem, aí está o perigo de você ler versículos isolados, sabe? E às vezes nós fomos apreendidos por isso, sabe? Olha, lê aqui para você ver, olha, o devorador, ele vem e destruiu tudo. Não, destruiu a plantação lá, né, de Judá, né? Na minha vida é outra situação, é outra questão, né? Aí a pessoa pega, né, o devorador de Joel, né? Aí vai lá justamente em Malaquias 3:10, né? E aí joga lá, onde me roubais? A pessoa joga o devorador aí no meio aí, entendeu? Aí você fala, olha, não, o devorador, né, preciso levar, porque senão o devorador vem. Não, né, não é isso. A gente precisa aprender de uma maneira correta aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então o devorador não é um demônio, é um gafanhoto, tá? Isso tem que ficar claro para nós. Outro cenário que é mencionado também no livro de Joel é justamente algo que ele cita várias vezes, em vários momentos, né? O que é isso? O dia do Senhor. Assim como Amós, né? Assim como outros profetas, Deus também falou pela boca de Joel sobre o grande dia do Senhor que se aproximava, né? Ele falava justamente que aquilo que estava acontecendo não era uma invasão de gafanhotos qualquer. Aquela seca que estava acontecendo não era algo do acaso, não era algo que simplesmente aconteceu. Ele estava dizendo que o dia do Senhor estava chegando para aquele povo, e aquela nuvem de gafanhotos que estava destruindo tudo, era consequência da forma como eles estavam vivendo, sabe? Joel, ele levanta nesse tempo para falar, olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Vocês estão vendo essa devastação toda? Vocês estão vendo essa seca toda? Deus está fazendo isso. Deus está punindo essa nação por causa da vida que estão vivendo, sabe? E você lê isso e fala assim, não acredito que Deus é capaz de fazer isso, né? Muitas pessoas pensam assim, né? Não, meu Deus é muito bom, o meu Deus é amoroso, Deus jamais vai fazer algo que venha destruir os seus filhos, ou venha punir os seus filhos. Sinto lhe dizer, Deus faz isso quase toda hora no Velho Testamento, em vários momentos, sabe? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque tem formas de mexer com a dureza do nosso coração. Tem coisas que precisa acontecer para você dar valor ao que você tem, sabe? Às vezes uma família, ela está em paz, está tudo bem, está tudo tranquilo, até uma doença chegar. Na hora que a doença chega, todo mundo ora, todo mundo busca, todo mundo vem à igreja, todo mundo faz até jejum, né? E aí a gente fica se perguntando, poxa, teve que a doença vir para nós fazermos algo, né? Deus, ele sabe aquilo que nos move, aquilo que nos faz tirar da zona do conforto, e nem sempre são coisas boas, sabe? Tem muita gente que vive hoje na dificuldade, vive na luta, porque se sair, se perde, se sair, abandona as coisas de Deus. E aí, nesse contexto aqui, essa nuvem de gafanhotos e essa seca que está acontecendo, é justamente o dia do Senhor julgar Israel pelos erros que eles estavam cometendo, né? E isso nos remete justamente a Mateus capítulo 25, né? De 31 a 46, que vai nos dizer o quê? Sobre a vinda de Cristo, sobre aquilo que Cristo fará, né? Ele assentará no seu trono, julgará com justiça as nações, né? E quando
Joel, ele recebe essa profecia do Senhor, ele não sabe distinguir aquilo que é agora e aquilo que é depois. Ele simplesmente vai falando o que está acontecendo, mas entre os versos, você que está lendo, você vai entender, olha, isso aqui ele está falando do juízo final, isso aqui ele está falando do momento que Israel está vivendo, né? Então, você vai ver que é o seguinte, coisas iriam acontecer naquele momento e coisas ainda vão acontecer. Então, você vai encontrar isso quando você lê o livro de Joel, né? E muitas das coisas que estão apontando ali é justamente para o glorioso dia que Cristo virá, né? Para justamente buscar a sua igreja. A Bíblia nos fala que homens, né, desmaiarão, alguns buscarão a morte e não acharão, né? O dia do Senhor é isso que Joel está dizendo, e é um dia que se aproxima, né, que está próximo aí de chegar. Então você vai encontrar isso explícito ali no livro de Joel, tá? Então não é só sobre o que vai acontecer, é sobre a nação de Israel, mas aquilo que virá, né? A gente vê aí que no capítulo 2, verso 1, vai nos dizer um pouco sobre isso, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, né? Então para aquele povo estava próximo, né? E nós também estamos próximos. Aí você fala, não, pastor, mas Joel tem tempo que foi escrito isso. Joel tem muito tempo que foi escrito, né? Falar isso para um Deus eterno é uma coisa complicada, né? Porque para Deus, né, um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia, né? Cristo, ele foi assunto aos céus, inaugurou assim os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, né? As pessoas às vezes falam o seguinte: olha, virou 2000, nós entramos nos últimos dias. Não, nós entramos nos últimos dias a partir do momento que Cristo ele foi assunto aos céus e está para voltar a qualquer momento, né? Então não tem uma data exata que os últimos dias vão acontecer. Os últimos dias começaram a partir do momento que Cristo ele foi assunto aos céus e pode voltar a qualquer momento, né? E cada dia que passa nós sabemos que esse dia ele está chegando, né? As coisas estão piorando, o mundo está ficando cada vez pior, né? Nós olhamos o nosso cenário, aí vem uma pandemia do nada, né? E vem e extingue muita gente, né? E aí vem vulcões, e aí vem tufões, né? Até no Brasil agora, né? Vocês estão vendo lá no Rio Grande do Sul ciclones. Olha, tempos atrás se isso existia, né? Terremoto, né? Lá perto da Bahia direto treme, coisa que não acontecia no passado, né? O mundo parece estranho, os dias estão passando numa velocidade que você olha o relógio, é 1 hora, quando você olha já é 7 horas da noite, né? E você vê que algo não está normal. E aí você pode falar o que você quiser, aquecimento global, você pode falar que o tempo passa diferente para agora que nós somos adultos, né? Nós podemos falar que o derretimento das calotas polares estão acontecendo, você chama do jeito que você quiser. Eu chamo do dia do Senhor está para chegar. Amém? Está chegando. O dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor se aproxima, né? E Joel, ele descreve sobre esse dia do Senhor, né? A gente vê isso lá em Joel 2:2, né? Que nos fala, né? Que é um dia de escuridão e densas trevas, né? Para as pessoas que não estão, né, aguardando o dia do Senhor, é um dia de escuridão e de densas trevas, né? Outra questão importante, lá em 2:11, ele vai dizer que ninguém conseguirá resistir, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Joel, ele dá essa ênfase ao dia do Senhor, que faz um paralelo com Mateus 24, que é o que nós entendemos sobre a vida sobre a vinda de Cristo e sobre aquilo que está para vir, né? E é preocupante, né? É preocupante. Por que eu digo preocupante? Para o eleito do Senhor é uma festa,
para o ímpio é um dia de densas trevas, né? Então é por isso que é algo a ser falado, e o arrependimento precisa estar em evidência nesses dias, né? Justamente porque está se aproximando, né? A gente vê pregadores, né, que colocam isso como uma grande onda, né? Uma grande onda está vindo, e as pessoas sabem que essa onda está vindo, e elas continuam nas praias, continuam curtindo, continuam fazendo como se vivessem uma vida natural, uma vida normal, e essa grande onda cada vez se aproxima e cada vez chega, né? E as pessoas não se atentam no dia do Senhor que está vindo, sabe? E é por isso que a gente deve pregar sobre isso nos nossos dias, né? Hoje já não se pode mais falar sobre isso. Quando nós falamos sobre, né, juízo final, sobre arrependimento, né, as pessoas, não, pastor, isso é muito pesado, a igreja não está preparada para ouvir isso, né? A gente precisa falar de uma forma mais light, uma forma mais branda, né? Porque isso pode assustar as pessoas. Meu irmão, se eu estou nessa multidão que vai ser afogado, eu gostaria muito de que alguém gritasse para mim: sai daí que a onda está chegando, sabe? E isso não tem como fazer de uma maneira suave, não, sabe? Se está vindo uma onda, eu duvido alguém chegar e falar assim, igual o mineirinho, né? Aqui, deixa eu falar com você, né? Você está vendo ali, ó? Então, o que eu tenho para te falar é isso. Aquela onda ali, ó, ela vai chegar aqui, beleza? Mas eu não quero te ofender, não, mas é só porque é perigoso você ficar aqui, né? Tem gente que acha que o evangelho é para ser dito dessa maneira, né? Não, meu irmão, fuja, corra, arrependa-se, olha o que vem, né? Similar ao que aconteceu nos tempos de Noé. Jesus vai dizer isso, que será como nos dias de Noé. Não é isso que Jesus vai dizer? Por quê? Olha para a vida de Noé. Nunca choveu sobre a terra. Esse homem começa a construir um grande barco, né? Nunca choveu, que o pessoal nunca sabe, nunca soube o que era uma grande chuva. E Noé começa a pregar, começa a falar: olha, gente, vai vir uma chuva aí, vocês precisam se arrepender, né? Que chuva o que é isso? Velho louco, nunca choveu, nunca teve nada, né? E aí nós vimos ali, né, o que realmente aconteceu quando as portas selaram, né, e não houve mais salvação. A vantagem nossa é que as portas ainda estão abertas, né? Noé ainda prega através da palavra, né, nos nossos dias, mas assim como nos tempos de Noé, as pessoas olham para a vinda de Cristo e zombam como se fosse uma loucura, e Joel, ele retrata isso para aquelas pessoas, tá? E o que nós vimos aqui nesse cenário, o último cenário que nós encontramos no livro, que Joel, ele tem uma preocupação grande com aquela nação e com aquelas pessoas, e ele justamente vê a necessidade urgente do arrependimento, sabe? A única maneira é que haja arrependimento para aquele povo, né? A gente vê que isso entra no tema central do que o livro está dizendo, e agora eu convido você a abrir na exposição do texto que nós lemos, aonde nós vamos entender por que o arrependimento é o tema central deste livro, né? Então, vamos para o verso 11 e vamos entender aquilo que está dizendo no texto. O texto vai nos falar o seguinte, verso 11: o Senhor está à frente de seu exército, com um grito ele o comanda, é seu exército poderoso e segue em suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? A gente vê, irmãos, que nesse verso 11 está claro que esse inimigo que está chegando, esse exército que está chegando, né, para aquela nação, né, aquela nação, ela estava vivendo aqueles dias, mas estava com o risco eminente de que outras nações atacassem
né, e saqueassem o resto daquilo que não tinha. Mas uma coisa é evidente no texto, que esse exército que está chegando, ele é um exército que pertence ao Senhor. Esse julgamento é proferido pelo Senhor ao seu povo. É a voz que Deus está dizendo, né? É o seu exército, é o seu arraial, e o dia do Senhor está chegando, né? Deus às vezes faz isso, sabe? Deus fez isso com Israel em todo o tempo, né? Deus manda a Babilônia, né? A Babilônia destrói, né? E tudo pela permissão de Deus. Deus permite, Deus faz com que o ímpio às vezes reine para julgar os seus filhos, sabe? Eu lembro que quando tivemos a eleição, e eu não vou falar isso aqui num cunho político e nem eleitoral, mas eu só quero deixar um parênteses aqui, vou fechá-lo, que muita gente se indignou com Deus quando o resultado das eleições foi diferente daquilo que ele queria. E quando nós vamos na palavra de Deus, nós vimos que Deus, às vezes, para punir nações, Ele deixa que o ímpio reine, justamente para te mostrar que precisa de mudança. E uma das coisas que nós podemos dizer sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira é uma vergonha. O meio gospel é uma vergonha. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o lixo que tem hoje na igreja brasileira, no meio gospel, no meio artístico, né, faria Deus vomitar as ações que eles estão fazendo. E às vezes nós oramos e queremos que a nossa vontade seja feita, e às vezes Deus está falando o seguinte: não, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo com o meu evangelho, vocês vão pagar a forma como vocês conduzem a igreja do meu filho. E às vezes é um momento de dificuldade, e no texto Deus, Ele pode fazer isso quando Ele quer e da maneira que Ele quiser fazer. E ai da gente falar assim: eu não entendo por que Deus deixou. Deus às vezes deixa para colocar a gente no conserto, sabe? Porque às vezes nós vivemos bem, mas e a nação vive bem? O meio evangélico vive bem? As igrejas vivem bem? Eu tenho certeza que não. Porque as pregações que tem Cristo hoje virou raridade. As pregações que exaltam o nome de Deus e o nome de Cristo sumiram das igrejas. Agora, pregação relacionada ao homem, a entretenimento, isso tem crescido aos montes. E o nosso Deus é bondoso, misericordioso, mas é justo. E aquilo que nós plantamos, nós colheremos de alguma maneira. Então nós temos que entender que esse exército é a mando do Senhor, não é o diabo, não é Satanás que está levantando sobre Israel, é o próprio Deus os punindo. A forma como vocês vivem, vocês vão se arrepender de viver dessa maneira. Chegamos no verso 12. Por isso o Senhor diz, e é isso que é interessante, quando nós lemos o que os profetas falam, sabe? Deus morde e assopra. Ele vem e te arrebenta, mas Ele te dá a solução para você sair daquele jeito, daquele momento. Deus, Ele fala, ó, se você fizer isso, você não vai colher o que eu vou fazer, mas você precisa mudar. Olha o que Ele diz no verso 12. Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Deus está querendo uma coisa só: arrependam-se, mudem a vida de vocês, vivam de uma maneira diferente.
Não dá para vocês viverem dessa maneira. E ele cita aqui 3 ações, que não é só, estou errado. Não, ele cita 3 ações. Ele fala do jejum, ele fala do choro e ele fala do lamento. O problema hoje é que a gente peca e sorri. E Deus nos manda chorar. Deus nos manda lamentar. Deus nos manda falar, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu continuo sendo assim? Sabe? E isso é a base do arrependimento genuíno. Você identifica o seu erro, você analisa esse erro, e você cria uma ação para aquele erro. Se você só identificar e não mudar, é só um remorso qualquer, e amanhã você continua fazendo a mesma coisa. Arrependimento é quando você muda, é quando você transforma, é quando você fala, não farei mais, não farei mais. E aqui ele chama no verso 12, olha, voltem para mim de todo o coração. Essa palavra voltem para mim, é justamente o que nós falamos, é arrependimento, um arrependimento sincero, reconhecer os erros dos caminhos, é desejar novamente servir e obedecer ao Senhor seu Deus. É isso que está dizendo. Há uma sinceridade no arrependimento que ele está dizendo, né? Jejum, profundo pesar, choro e pranto. E o problema é justamente esse. Pecamos e, pequei, né? E a cara é essa aqui, ó. Não é lamento não, é tipo, pequei. Não, pois é, pequei, né? Você está gostando daquilo que está fazendo, sabe? E aqui é choro, é lamento, sabe? É chegar, olha, eu me arrependo, Senhor, do que eu cometi, do que eu fiz, né? É isso que ele está dizendo. E no verso 13 complementa isso, esse verniz espiritual que nós estamos dizendo aqui. Olha o que o verso 13 vai nos falar. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar, né? Ele menciona aí, rasguem as roupas em sinal de tristeza. Por quê? O israelita, em momento de tristeza, o que ele fazia? Ele rasgava as suas vestes, ele jogava cinza na sua cabeça, ele se lamentava. Mas aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, não venha rasgar suas roupas não, eu quero que rasguem o coração. Rasgar roupa é fácil, fingir que se arrependeu é muito fácil, lágrimas de crocodilo, né? Você se arrepende? Não, arrependo, pastor, eu olhinho aberto, ó, arrependo nada, eu estou arrependido é porque agora eu estou numa situação que eu tenho que falar que eu pequei. O arrependimento sincero não é você rasgar, aqui o contexto era rasgar as vestes, o nosso contexto aqui é a sinceridade diante de Deus, é a oração sincera, fala, Deus, pequei contra ti somente. É a gente chegar e lamentar mesmo, Senhor, quão podre sou, quão pecaminoso sou, Senhor, tenha misericórdia de mim, me faz ser melhor, me faz ser diferente. E aqui Deus, Ele sabe, Ele conhece o nível de falsidade que nós temos diante de Deus, sabe? Vai saber o dia que eu orei a Deus pedindo perdão por algo, vai saber a Deus o dia que eu sequer mencionei Ele em oração. Mas uma coisa é certa, a nossa vida continua dia após dia, nós lembramos de trabalhar, lembramos de estudar, lembramos de fazer todas as coisas, mas nós não lembramos nem sequer de conversar com Deus. Não temos tempo, na nossa agenda não há tempo
para conversar com Deus. E aqui Deus está dizendo: voltem a mim, voltem a mim. E Ele continua. Ele é misericordioso e compassivo. E nós vemos esses atributos de Deus sendo mencionados no texto, né? Ele dá generosamente, mesmo para aqueles que não merecem. A misericórdia é isso. Ele é longânimo, é isso. É dar algo sem merecer. O ímpio, ele peca todos os dias. Nós estamos falando de graça comum, mas ele recebe o sol, ele recebe a chuva. Às vezes você briga com Deus: ó Deus, por que o vizinho comprou aquela casa tão chique, eu estou morando aqui no barraco? Por que o Senhor faz isso com ele e comigo o Senhor me deixa nessa situação? Por que o Senhor olha lá e não olha aqui? Por que o carro dele é aquele, Senhor? E o meu Fiat 147 aqui caindo nos pedaços. Tem esse carro ainda hoje, né? Acho que tem, né? Mas você tem que entender que aquelas pessoas, elas ganham, mas não é porque elas merecem. Na graça comum, uns vão ter, outros não vão ter. Mas você não tem que preocupar com isso, não. Porque o que preza em nossos corações é a graça salvadora, meu querido. É isso que manda. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que adianta você ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor situação nessa terra, para chegar diante de Cristo, Cristo falasse: olha, te conheço não. Ah, Jesus, que é isso? Você não lembra de mim não? Ô, Jesus, tocava todo dia no culto, você não lembra de mim não? Pregava, quantas vezes fui na escola pregar sobre ti? Tanto de demônio que eu expulsei. Você não lembra de mim, Senhor? Não lembro de você não. Esquerda. É melhor perdermos tudo nessa vida, mas ganharmos a vida eterna. É a melhor coisa a se fazer. Ele é compassivo. O que é compassivo? Ele tem pena dos que estão em falta com ele. Ele é tardio em irar-se, retém o castigo, dando tempo para arrependimento. Ele é tardio, sabe? Imagina Deus olhando lá de cima: você, Deus, nunca mais vou fazer isso, Deus. E Deus: olha, rapaz, olha que você se lasca, você vai fazer de novo. Ele é o que? Tardio em irar-se. Deus, ele retém a sua ira. A Bíblia vai nos falar: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todo dia que você pega diante de Deus, provavelmente Deus vai falar: vou matar? Não vou não, matar não, vivo mais. Não, depois. Né? As misericórdias dele, ele é tardio em irar. Sabe? Isso é atributo de Deus. Deus faz isso. De grande benignidade, generoso, oferece as melhores coisas. Tem coisa que a gente nem merece, meu irmão. Tem coisa que aparece na vida da gente, fala: ó, ganhei. Quem te deu? Quem me deu foi eu mesmo, né? Eu que não trabalho não para ganhar. E Deus: né, miserável? Te dei saúde, te dei dinheiro, te dei tempo. E aí eu sei que conseguiu, né? Beleza, não vou te matar não. Vou ser generoso com você. E aqui nós temos uma palavrinha que é interessante nós falarmos, no verso 13, que vai falar que ele volta atrás e não castigar. Aí, né, as pessoas falam: está vendo? Deus volta atrás. Deus não sabe o que ele está falando. Deus, ele fala, mas ele arrepende e volta atrás. Não é o Deus bonzão? Não é o Deus que imutável?
Olha ele falando na Bíblia aí que volta atrás. Quando você vai ver no original, a palavra é Nanshan, que significa suspirar de pena. Deus fala o seguinte: olha, como eu queria que você mudasse de ideia. E isso nada mais é, o voltar atrás, são termos antropomórficos. O que é isso? São momentos em que Deus, ele tem frases e situações como um humano, mas Deus é espírito, sabe? Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Lá em 2 Crônicas 16:9, a Bíblia vai dizer o seguinte: seus olhos passam por toda a terra. Deus tem olho não, meu querido. Você imagina, né, Deus um olhão olhando, né, toda a terra? Não vai ter isso. São termos antropomórficos. Deus, ele usa a figura humana para descrever algo, para explicar algo. Deus é espírito, não tem coisas físicas. Outro exemplo, Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus não tem mãos, né? Você já viu uma mãozona aí passando no céu? Você não vai ver isso. São termos antropomórficos, né? Isaías vai nos dizer o seguinte: ó, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Termos antropomórficos. E essa figura de, olha, eu volto atrás, não é que Deus literalmente volta atrás. Deus fala: poxa, eu queria que você olhasse isso, eu queria que você se arrependesse, sabe? Eu queria te ajudar, eu quero te ajudar. É isso que está dizendo. Não é que ele voltou atrás e não sabe o que está acontecendo. É um sentimento de pesar, é um sentimento de, poxa, por que você não se arrepende? Por que você não muda de ideia? É isso que está dizendo no texto. Porque o nosso Deus, ele é imutável, ele não pode mudar, ele é eterno, ele não tem variação. Deus não é como o homem que se arrepende, né? De manhã a gente fala uma coisa, né? Momento da raiva a gente fala uma coisa, depois que esfria a cabeça, não vou fazer isso não. Não é isso que a gente faz? Mas você não falou que ia fazer? Ah, mas eu mudei de ideia, né? Mudei de ideia. A gente muda todo o tempo a gente promete, vou fazer, daí a pouco, desculpa aí, estou te ligando que eu não vou fazer mais não vai dar para fazer, né? Eu até falo, mas você não falou que ia fazer? Pois é, mas eu pensei melhor aqui, não vou fazer. Deus, aquilo que Ele faz, Ele concretiza. Deus não tem tempo para falar, nossa, e agora? Deixa eu voltar atrás aqui, não. Deus, Ele tem todas as cordas do universo em suas mãos, né? Amém? Seguindo aqui o texto, verso 14, já estamos finalizando. Quem sabe Ele mude de ideia, a mesma situação, e lhes envie bênção em lugar de castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Ele está dizendo isso: olha a destruição que vocês estão causando para vocês, a seca, os gafanhotos. Olha o que está acontecendo, não tem mais comida, vocês não têm nada nem para levar para o templo, vocês têm mais, e vocês querem continuar vivendo desse jeito? Vocês querem viver dessa maneira? E ele continua, olha como é que ele começa o versículo: quem sabe ele mude de ideia. E aqui está dizendo o seguinte: olha, não existe algo que eu faço e Deus agora tem que responder porque eu estou fazendo alguma coisa. Não, quem sabe? Ele está dizendo o seguinte: olha, é Deus que decidirá o que Ele vai fazer. Ele pode cessar a invasão de gafanhotos, quanto Ele pode deixar consumir tudo. É Deus quem decide, né? E por que a gente precisa entender esse contexto? Porque tem muita gente que fala: ó Deus, ó, aqui está falando é o teu servo,
Aqui quem está falando aqui é boca de Deus. E eu determino agora que aconteça. E Deus vai dizer: não vou fazer. Você não manda em mim? Pode a criatura mandar no seu Criador? Pode eu exigir algo de Deus por uma ação que eu fiz? Deus vai dizer: pobres pequeninos. E é o que você vê hoje aí, espalhado aí, né? Eu determino tal coisa, eu ordeno tal coisa, e Deus está dizendo: em mim você não ordena nada, porque o Criador sou eu. E aqui o versículo está dizendo isso, ó, quem sabe ele queira fazer isso, mas a importância é que Deus, ele vai estabelecer aquilo que ele quiser fazer, a vontade dele vai estabelecer, mas ele fala que se arrependermos, é algo que satisfará o seu coração, sabe? Aí nós vamos naquele famoso texto de Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Não é isso que o texto nos fala? Né? Você vê que é o mesmo Deus repetindo as mesmas coisas, as mesmas situações, né? E é justamente o que o texto está dizendo. Olha, talvez vocês possam viver a mesma vida que vocês viviam antes de tudo isso que está acontecendo. Verso 15: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Verso 16: reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Deus está falando o seguinte: olha, eu quero todos, sem exceção. Eu quero todos na minha presença. Eu quero todos se arrependendo, inclusive as crianças. E ele chama para uma reunião solene. Eles se reuniam ali no templo. Deus está falando: olha, eu quero todo mundo aqui, e eu quero arrependimento geral. Isso aqui está parecendo, sabe com o quê? Com o que aconteceu em Nínive. Jonas passou, pregou, e aquela nação toda foi tomada por arrependimento, e a cidade de Nínive não foi destruída. O que Deus está pedindo aqui é a mesma coisa. Todo mundo venha para uma reunião solene e arrependa-se diante da minha presença. O que a gente aprende com isso? Que tem hora que você vai ter que vir para a casa do Senhor para se arrepender. E eu não estou falando aqui que aqui é mais santo do que na sua casa, não. Eu estou falando que você não vai ter força para fazer isso lá na sua casa às vezes. Porque tudo que tem lá te chama ao pecado, te chama ao desânimo, te chama à corrupção, te chama a todas as coisas ruins que você imaginar. Mas dentro da congregação dos santos é o local aonde você pode se arrepender se você quiser. Deus está aqui. Pega uma brasa e tira ela do fogo para você ver o que acontece. Tem muita gente que fala: pastor, eu faltei uma, duas. Quando eu fui ver, pastor, já não tinha nem vontade mais de estar na igreja. É isso mesmo que o diabo faz. Primeira coisa que o diabo faz é isolar a presa. Primeiro ele isola, depois ele termina de matar. Sabe? A gente sai da igreja achando que agora eu estou livre. O diabo está assim: ô bobão, agora você está sozinho. Agora você não tem força mais para nada, não. Porque quando você está na igreja, tem um irmão: ô irmã, cadê você? Ô irmã, você sumiu. Ô irmã, senti sua falta. Ô irmão, você está sumido. E aí você fica assim: olha, não, realmente eu tenho que voltar. Realmente eu preciso de Deus. Realmente eu preciso caminhar. E Deus está falando: venham.
e se arrependam na minha presença. Aqui é um paralelo com o que nós podemos viver hoje como igreja do Senhor. E o verso 17 chama a responsabilidade também dos ministros do Senhor. Que é justamente o quê? Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor entrem o pórtico do templo e o altar. Que façam essa oração: poupa teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus? Deus está dizendo o seguinte: ó, vocês que estão servindo a minha casa, vocês também precisam se arrepender. Às vezes a gente olha para o povo, né? A gente olha para o povo e fala: é o povo que está errado. Não, Deus está falando o seguinte: olha, sacerdotes que servem na presença do Senhor, pastores que servem na presença do Senhor, presbíteros que servem na presença do Senhor, diáconos, líderes, ministros, vocês que conduzem o culto do Senhor, arrependam-se. Arrependam-se. Ou seja, todo mundo levou aqui nessa oração. Ninguém escapou. O arrependimento era genuíno, era todos, inclusive quem levava culto a Deus. E a gente vê que Joel traz essa mensagem de confronto àquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha, a vida de vocês estão destruídas por causa dos gafanhotos, a vida de vocês estão destruídas por causa da seca, a vida de vocês estão destruídas por causa da forma como vocês estão vivendo. Mas se vocês se arrependerem, esse tempo pode mudar. E levando para nós, finalizando nessa noite, Deus nos diz a mesma coisa na sua palavra. Espiritualmente falando, você pode até falar: não, pastor, mas eu estou bem. Eu estou bem, pastor, eu estou estabilizado, eu estou feliz, tenho aquilo que eu preciso, compro aquilo que eu preciso. Mas espiritualmente falando, como é que você está? Será que o meu coração está bem? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Ou será que se Deus aparecesse aqui, Ele está aqui presente, mas diretamente a você, será que Ele falaria para nós arrependermos da forma que nós estamos vivendo? Ou será que Deus ia falar: ó servo bom e fiel? Porque para esse povo, Deus chama ao arrependimento. E às vezes nós sempre achamos que estamos bem diante de Deus, sabe? Nós fazemos uma unha que se quer. Nós, ó Deus, está vendo aí, Deus? Está vendo, Deus? Olha o que eu estou fazendo, Deus. E Deus está dizendo: olha, você é um servo inútil. Por que você é um servo inútil? Você só fez aquilo que você tinha que fazer mesmo. E aqui nos chama para esse confronto. Todo mundo, até as crianças. Porque às vezes a gente fala, né? Ah, não, as crianças, não, vamos preocupar com as crianças, não. Meu irmão, tem que preocupar sim. Porque se você não ensina, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que ímpios vão ensinar a sua criança aquilo que eles creem. Se nós não temos tempo para ensiná-las, se nós não preocupamos em ensiná-las, pode ficar tranquilo que os ímpios vão ensinar essas crianças, sabe? Como diz a frase: envie os seus filhos a Roma e você receberá romanos. Porque é o que a escola vai ensinar. Se o filho não vê a mãe e o pai lendo uma Bíblia, não vê orando,
não vê buscando ao Senhor. Vocês acham que ela vai aprender a gostar de Deus como? Você acha que Deus vai mandar um anjo e, Senhor, mande um anjo, coloque Deus na mente do meu filho? Não, você é o exemplo para o seu filho. Você é a ponte entre o Evangelho e a vida dele. Para quando ele chegar lá, ele falar: olha, eu não vou fazer isso, não é porque meu pai e minha mãe me proíbem, não. Eu não faço porque o Deus dos meus pais não concorda com isso. O Deus que eu sirvo, o Deus que meus pais servem, não faz isso. Agora, se nós não mencionamos isso, meu irmão, me desculpe. Porque seu filho tem aí de segunda a sexta, quase 5 horas a 6 horas por dia, para aprender tudo do mundão e distorcer tudo que ele vive 2 horas dentro da igreja. E se ele não tem nenhum contato com a casa de Deus, infelizmente colheremos coisas ruins daqui para frente. E a palavra do Senhor é clara: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Na dúvida, arrependa-se. E aí a gente olha e fala o seguinte: não, pastor, mas arrependa-se, 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 arrependa-se. Isso se torna meio cansativo, meio ilusório, meio utópico. Mas se torna assim, porque quanto mais tempo nós distanciamos de Deus, quando você for pedir perdão, você vai sentir como se fosse algo difícil de fazer. Mas quando você está no caminho do Senhor, fazer isso você vai fazer naturalmente. Antes de dormir, ao levantar, na sua devocional diária. Tem gente que me pergunta: pastor, o que é devocional? Eu falo: meu Deus, você não sabe o que é devocional? Não, pastor, não sei. É ler a Bíblia, estudar. Ah, é? Tem que fazer isso, pastor? Não. Isso aí já tem que estar impregnado na sua vida, sabe? Da mesma forma que você levanta e não esquece, né, de jogar uma água no rosto, era a mesma coisa quando você acordasse, você lê a sua Bíblia e você orar. Se você não faz isso, temos um grave problema. Porque eu digo, porque se nós falamos que somos cristãos, e nós copiamos o exemplo do nosso Cristo, me desculpe, não existem cristãos que não leem a Bíblia e não oram. Nós achamos que somos, mas não somos. Infelizmente. Sabe? Eu posso ser simpatizante do Evangelho. É diferente. O que é o simpatizante? Eu gosto, acho legal, acompanho, estou presente, mas eu não sou cristão. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia da Síria. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. E para encerrar aqui nessa noite, para finalizar, sobre arrependimento, eu queria que vocês pensassem e imaginassem: me pareço com Cristo? Eu posso ser chamado de cristão? Quando você me vê, você enxerga Cristo em mim? Você enxerga Deus em mim? Ou você enxerga outra coisa? Você consegue enxergar o Espírito Santo em mim? Você consegue enxergar o amor de Deus em mim? Meu irmão, se não parece, está errado. Está errado. Porque você só é cristão se você se parecer com Cristo. E fica essa palavra nessa noite. Eu posso ser o que eu quiser, mas se eu não faço aquilo que Cristo fez, que eu não envergonho o Evangelho, me chamando de cristão, algo que eu não sou. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que mais profetas venham nos ensinar, através da palavra de Deus, que o tempo hoje é de arrependei-vos.
Mudar de vida. Metanoia. Precisamos mudar. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Que possamos crescer através dessa palavra. Irmãos, vamos